para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz, igreja do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele a quem a estabeleceu sobre os mares e o firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E esse Rei da Glória está aqui nessa noite. E esse Rei da Glória está aqui passeando no nosso meio nessa noite. E Ele quer ouvir da tua boca e do teu coração a adoração que você preparou durante a semana para Ele. Nós viemos aqui como oferta. Nós viemos ofertar o nosso tempo, nós viemos ofertar os nossos louvores, nós viemos ofertar o nosso dízimo, a nossa oferta, nós viemos ofertar a nossa vida, nós viemos ofertar o nosso coração, nós viemos ofertar os nossos medos, anseios, felicidades. Nós viemos ofertar nessa noite a nossa euforia, a nossa alegria, porque sabemos que Deus está conosco. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui nessa noite, igreja, para adorar esse Deus, para louvar esse Deus. E eu quero te convidar nesse momento a erguer a sua mão e fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a orar nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite a orar e entregar aquilo que você veio ofertar. Que você possa render a tua adoração, como os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar e para te louvar, para sentir a tua presença, sentir o teu abraço, sentir o teu toque, o teu Espírito Santo, que vem para nos levar à verdade, nos convencer do pecado, justiça, juízo. O teu Espírito Santo que distribui, assim como Ele quer, os dons e talentos. O teu Espírito Santo que nos leva a ser como a tua palavra nos instrui a ser. O teu Espírito Santo que está aqui nessa noite, quer ter um encontro real com cada um de nós. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos pela graça que nos alcançou, pelo amor que nos alcançou e nos lavou, e nos purificou, e nos perdoa, e nos lava. E nós te louvamos porque o Senhor tem sido conosco, nós te louvamos porque o Senhor tem sido fiel à tua palavra, e a tua palavra nos garante que o Senhor estaria onde dois ou mais estivessem. E nós estamos aqui nessa noite reunidos no teu nome, para louvar o teu nome, exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome, porque só o Senhor é digno de adoração, só o Senhor é digno de louvor. Por isso que nós declaramos que nós viemos aqui para te adorar e para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Vim para adorar com toda a tua força. Vim para dizer: és meu Deus e és totalmente amável. Declare isso com teu coração, declare isso com tua voz. Totalmente, Senhor, tu és tão maravilhoso para conosco, Senhor. Viemos para te adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, que és totalmente amável, totalmente digno. Declare isso na
para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor, todo o nosso louvor. Quem é esse que vem? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo que Tu és glória. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a... Me declare com toda a tua força. No lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. No lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. No lugar de honra,
Ainda que nós estejamos dentro de uma fornalha, nós cremos, descansamos que Ele está conosco, amém? Você crê nessa verdade? Louvamos, Senhor. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia outro na fornalha, dando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Havia outro na sob as águas está o meu passado. Declare isso, declare isso. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, oh, há um outro na fornalha, oh, há um outro na fornalha, oh, há um outro na fornalha, oh. Vejo tua luz sobre as trevas, Todo mal se rende a ti. ouço o rugir, Lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. A igreja canta. nada nos separa, Nada nos separa, nada nos separa. e nada nos separará desse amor. Esse amor que se importa com você, esse amor que vai junto na fornalha com você, que vai junto na cova dos leões com você. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. E haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir, Lá do alto, sua presença está aqui. Sinto o
alegrarei em meio às lutas. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Qual que é a luta que você está passando hoje? Qual a luta que você vai ofertar nessa noite? Sabe, querido, nós não vivemos pelo que a gente vê. A gente vive pela fé. E é pela fé que nós cantamos canções como essas. É pela fé que a gente declara que haverá um outro na fornalha. Se você não está no Espírito, não está andando em fé, você não vai conseguir cantar uma canção como essa, de verdade. Eu queria que por um breve momento a gente pudesse refletir qual é a luta que você está passando, qual é a situação que você está vivendo, aonde você pensa, meu Deus, como eu fui parar aqui, aonde chegou a situação, aonde eu estou, por que eu estou, o que o Senhor quer com isso. E o convite de Deus nessa noite é para, ei, se você tem um choro entalado na garganta, meu irmão, adore chorando. Larga essa máscara de super crente. Se desfaça dessa figura de que você é perfeito, meu irmão. Ninguém é perfeito. Nós não estamos aqui, não fomos chamados para cumprir um ritual religioso. Esse é o maior desafio. Nós não estamos aqui para cumprir um ritual religioso, de vir culto após culto, ouvir palavra após palavra, e simplesmente, está tudo certo. Na primeira luta a gente... Se você pede para Deus para ser paciente, Ele vai te tornar paciente, ou Ele vai te dar a paciência, ou vai te dar a oportunidade para ser paciente? Se você pede para Deus ser um homem ou uma mulher de fé, Ele vai te dar fé, ou Ele vai proporcionar a você situações em que você precisa da fé para prosseguir, porque senão você não dá um passo adiante sem a fé. Se você pede para ser um homem ou uma mulher com domínio próprio, você acha que Deus vai te dar isso somente? Ou Ele vai te permitir passar por situações que você vai ter que se dominar pelo Espírito? Eu não sei o que Deus reservou para essa noite para nós, eu não sei o que Deus está falando ao teu coração, eu sei que Deus quer falar algo ao teu coração, eu sei que Deus quer ouvir de você uma verdadeira adoração. E qual é a adoração que está na tua garganta? Não é canção, não tem problema. A gente desliga tudo, a gente fica aqui sentado, a gente adora com o que a gente tem. Deus quer ouvir a tua adoração. Qual que é a tua adoração nessa noite? O que você tem para oferecer? Gide, mas é muito pouco. Eu só tenho pecados para oferecer. Então ofereça, porque só Ele pode te libertar, meu irmão. Só Ele pode te curar, só Ele pode te sarar, só Ele pode te perdoar. Qual é a tua adoração? Nós vamos cantar uma outra canção que diz assim, tão perdido eu estava, tão distante de ti, os meus pés tão cansados, sem ter para onde ir. É assim que você está aqui nessa noite? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Qual que é a tua adoração? O que você tem para oferecer nessa noite? Se rasgar o peito, rasga nessa noite. A gente não precisa de piano para poder rasgar o coração quando o Espírito Santo toca, quando o Espírito Santo fala. Enquanto nós adoramos com mais essa canção, adore, louve, no nome de Jesus. Tão perdido eu estava,
Mas em meio ao caminho, uma voz te chamou. E Ele está aqui nessa noite. Uma voz me chamou. Quem é essa voz? Me tomou em seus braços. Me tomou em seus braços. E agora filho sou. E agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. É pela fé que a gente declara isso. Estou certo que nem a vida e nem a morte podem nos separar do amor de Deus. É pela fé que nós declaramos, é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós cantamos, é pela fé que nós cultuamos, porque entendemos que em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Ele quebrou o abismo que havia entre nós e Deus Pai e nos reconciliou. E nem poderes nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, a vida ou poderes vão nos separar. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Diante de uma verdade tão linda como essa, diante de uma verdade tão maravilhosa de que Ele quebrou o abismo que havia entre nós e Deus, eu quero te convidar a fechar mais uma vez os teus olhos, abaixar mais uma vez a tua cabeça. Deus, no nome de Jesus nós te adoramos, porque esse abismo foi quebrado, esse abismo foi tirado, e hoje nós temos acesso a lugares, a tua presença, Senhor. Nós temos acesso à tua presença, a presença de um Pai que nos ama, de um Pai que está conosco, de um Pai que está conosco na fornalha, na cova dos leões, de um Pai que nos toma pelos braços. E nós te louvamos por esse momento tão maravilhoso e clamamos para que a tua palavra mais uma vez fale conosco nessa noite.
Fala através do teu servo, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre missões, sobre caminhar com Jesus, sobre fazer discípulos, sobre ser um discípulo, e espero aqui ser bênção de Deus na tua vida. Eu tive, gente, uma experiência, eu sou uma pessoa particularmente muito perdida, assim, não na vida, tá? Estou falando na estrada. Nas estradas, não da vida, nas estradas literais aí. Cara, esses dias eu estava indo para a casa do Hélio. O Hélio sabe disso, não sei se ele tem. Eu errei a entrada da casa dele na ida. Cara, a gente já se conhece há o quê? Pelo menos 4 anos indo na casa dele. Errei na ida. Aí a Marina, Diego, acho que você passou. Aí eu já estava quase em Jaraguá. Passei. Então tem que voltar. Então, aí voltei. Vamos voltar. Na volta errei de novo. Aí a Marina, acho que a gente precisa agora conversar um pouco menos. A gente está falando demais. Vamos falar menos no carro e vamos prestar atenção. E se não fosse ela me ajudando, obrigada, Alex. Eu tinha passado uma 3ª vez a entrada. Mas eu com toda a atenção do mundo. Pá. E o pior de tudo, graças a Deus tinha a Marina ali, a gente vai ficando meio refém daquela vozinha, vire à direita, vire à esquerda. Cara, e às vezes eu coloco o GPS em Pomerode até para acompanhar o trânsito, que não tem, né? Mas você coloca o GPS, é mais fácil de se localizar, né? E eu já, não adianta, todo mundo fala, homem tem bom senso de localização. Eu nasci, talvez, sou macho, tá? Mas acho que de tão macho esse gene fritou aí, essa questão da localização geográfica, né? A gente estava agora, meu sogro comemorando aniversário, num sítio ali no Vale do Céu Pequeno, e aí? Aí ele perguntou para quem que era? Não sei se foi, sei lá, ele perguntou para alguém que estava ali, acho que foi para o Hélio também, onde é que é a tua casa? Para qual direção é a tua casa? Aí ele, no meio do mato, gente, minha casa é para lá. Aí perguntaram para um outro que estava lá no meio do mato também, para onde é que é a tua casa? Outro, minha casa é para lá. Aí perguntaram para a Marina, minha casa é para lá. Acho que foi o Miro, isso, tá certo. Eu quase que respondi, se perguntar para mim, eu vou apontar para lá. Porque eu não sei, cara, eu não sei. Eu já fui escoteiro, já fui de tudo e isso não deu jeito. E eu tive agora a experiência de estar viajando alguns dias. Gente, se não fosse a oportunidade de ter baixado um mapa offline, que pôde me guiar em cidades aí maiores que eu não conhecia, eu estava lascado. E mesmo com o mapa eu me perdia, totalmente. Mas se não fosse o mapa, eu não tinha me encontrado. Então, às vezes, caminhando 1 hora a mais, 2 horas a mais, eu chegava no destino, não tinha problema, você chega lá, está tudo certo. Mesmo, e o mapinha indica até o metrô, você tem que pegar para lá. E, às vezes, eu pegava para o outro lado. Eu colocava metrô 12, metrô 12, eu tenho que entrar no metrô 12. Aí, a hora que eu achava o metrô 12, eu entrava no 12, só que por outro sentido. Aí eu via, meu Deus do céu, aí eu saía do metrôzão todo empolgado, vamos ver aqui, sei lá, Torre Eiffel aqui. A hora que eu via, rapaz, parei num gueto, mano, o que é isso? Na foto era diferente. E aí eu via, não, é o 12, mas é pro outro lado. Aí eu tinha que pegar o metrô pro outro lado. Dava certo, ainda bem que eu sabia que era 12. O que isso tudo tem a ver com o discipulado, com a nossa vida, com a nossa caminhada de fé? Vou explicar. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Se tem uma coisa na nossa vida que nós temos que prestar muita atenção, é qual caminho a gente está andando. Qual estrada nós estamos trilhando, e se a gente está na trilha certa, se nós estamos no caminho certo, seguindo a pessoa certa, do jeito certo,
para chegar no destino correto. E como eu percebo que muitas pessoas estão perdidas nesse caminho, graças a Deus esse caminho não estou me perdendo não. E Jesus nos deixou um mapa, um GPS top das galáxias, que é a Bíblia, não é verdade? Que nos diz exatamente qual é o caminho, qual é a verdade, como que é a vida, qual é a vida, como é que se chega no Pai. A Bíblia mostra tudo, e com uma perfeição tão absurda, que mesmo alguém tão ruim de localização como eu, lendo a Bíblia em Cristo, aí é totalmente obra do Espírito, consegue se localizar. Então, para a gente se localizar um pouquinho no que diz respeito a discipulado, a seguir Jesus, a ver se você está na trilha ou não, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Meu, que água boa. Preciso de mais uma dessa. Preciso de mais uma dessa. Valeu, Thomas. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a gente vai ler a partir do versículo 1, e vamos lendo, vamos entendendo, porque tem muito texto, tem muito versículo pela frente, a gente precisa aí se aprofundar nesse texto que nos mostra como é que a gente segue Jesus. Primeira coisa que a gente precisa entender, está lá no versículo 1, vem comigo. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Se você não decorou, gente, quem aqui tem de cor o nome dos 12? Eita Deus! Semana que vem vamos perguntar de novo. Isso vale um bombom, tá? Vale um bombom aí. Aí tem que vir aqui na frente falar, não pode errar. Né? Mas tem uma musiquinha, você coloca lá no YouTube, ela ajuda, eu decorei assim. São o nome dos 12. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. É importante você entendendo o grau de parentesco deles, tá? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Ou seja, tinha Dankeschön. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Sempre alguém que tem aí um título do lado, é porque isso é importante, tá? Mateus, o publicano, também chamado de Levi. Tiago, filho de Alfeu, que era diferente do Tiago, filho de Zebedeu, tinha 2 Tiago. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, porque tinha 2 Simão, tinha o Simão, o Pedro, e o Simão, o Zelote, 2 Simão. Então, se você tinha que decorar 12 nomes, agora é 10. Tiago, Simão, ficou fácil. Simão, Zelote e Judas, o Iscariotes, esse ninguém esquece, que traiu Jesus. O que nós vemos aqui, a primeira coisa com relação ao seguir Jesus? Quem chamou, no verso 1 diz, chamando seus 12 discípulos, quem que chamou? Isso a gente aprende em português, que é sujeito oculto o nome disso, Jesus. Né? Jesus é quem chama, Jesus é quem te convida, Jesus é aquele que te chamou, não é porque você é bonitão, bonitona, não é porque você tem quantia A na conta bancária, ou não tem nada, ou tem menos B, né? Jesus é quem te chama, Ele é quem te vocaciona para ser um discípulo. E eu não sei se vocês já viram aquele seriado que você baixa, até recomendei de manhã, você baixa o app e pode assistir, The Chosen, muito bom, muito legal, tá? Você baixa o aplicativo, assiste, joga para a TV, é top, é free, tá, gente? Coisa boa para assistir de graça. Cara, a hora que Jesus aparece, a vontade de chorar é imensa, não tem nem como. Jesus, Ele é aquele que vai na beira da praia ao nosso encontro e chama pessoas improváveis. Porque tu sabe qual que é a outra característica que eu vejo nesse texto aqui?
Nenhum desses homens era um homem provável. Esse cara vai ser um grande mestre da lei, um grande líder, esse homem aqui é top. Não tinha nenhum. Esse é o cara, não tinha nenhum. E você sabe por que Jesus chama pessoas improváveis? Para justamente mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe por que Jesus chama pessoas improváveis? Para mostrar que é Ele quem faz, e não os homens prováveis. A gente está entrando aí em época de Copa do Mundo. Quem lembra disso? Ninguém mais lembra disso. Antigamente era rua com bandeirinha, hoje em dia é só choro e lágrima, né? Mas nós estamos entrando em época de Copa do Mundo, algumas pessoas ainda acompanham alguma coisa. Você já imaginou você indo para a Copa, escolhendo os piores? A gente não pode dizer que esses homens eram os piores. Eu acho que tinha gente pior. Mas certamente eles não eram os melhores. Certamente tinha gente melhor. E eu me identifico aqui, porque quando eu olho para a situação humana, eu falo, Deus, eu não sou nem pior e nem melhor, eu sou humano. Tão ruim quanto qualquer outro, tão falível. E ainda assim o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu para ser um discípulo. E aquele que começa a boa obra na minha vida é quem me garante que eu vou chegar no final dessa obra. Porque a obra é dele, a obra que ele começa, ele termina. Então, quando se trata de discipulado, de ser discípulo de Jesus, você precisa entender que não se trata da sua força, não se trata de quem você é, se trata de quem Cristo é. Não se trata do quão bom você é, se trata do fato de que Jesus é Deus, e de que Ele começa uma obra na tua vida que Ele termina. Ah, mas eu sou improvável, bem-vindo ao time dos improváveis. Eu não sou bom, bem-vindo ao time de quem não é bom. O Senhor é bom, o próprio Jesus falou, não há nenhum bom, mas o Senhor é bom. E a sua misericórdia que dura para sempre se renova sobre nós, manhã após manhã. Por isso que é importante você hoje ter consciência de que quem me chamou foi Jesus. Quem me escolheu foi Jesus. Para ilustrar esse trecho de uma última maneira, imagina você aí, talvez vislumbrando uma possibilidade de vida melhor, de repente surge uma vaga de emprego muito top. Uma vaga de emprego que vai suprir todas as tuas necessidades pelo resto da vida. Não é bom isso? Uma vaga de emprego que vai te dar uma estabilidade tamanha de que, além de ter as necessidades supridas, você jamais será demitido. E aí você olha, o que eu preciso fazer para ter essa vaga de emprego? Ela é boa. Eu vou ter todas as minhas necessidades supridas pelo resto da vida, jamais vou ser demitido. Que vaga boa. Eu quero, o que eu preciso fazer? Nada. Mas tem um detalhe, para estar nessa empresa, você precisa ser convidado pelo Senhor da empresa. E eu queria te dar uma boa notícia, se você está aqui é porque você foi chamado por Ele. O Senhor da empresa te chamou. Não foi por causa do teu currículo. Você não passou em prova nenhuma. Você não passou em nada, em seleção, em nada. Ele olhou para você e falou, eu quero você. Eu quero você. Esse salário, sim, eu vou te pagar, mas eu não mereço. Eu sei. Até eu morrer, até depois que você morrer, eu vou continuar pagando. Fica tranquilo, e lá vai ser mais ainda. Eu te chamei. Eu quero você. Quando nós temos a perspectiva de que nós amamos a Deus primeiro, de que nós o desejamos primeiro, tudo começa em nós. E aí você acorda um belo dia achando, puxa vida, hoje eu amo Deus menos. Não sei se você já acordou assim, eu já acordei algumas vezes. E você, acho que Ele me abandonou. Naquele dia no culto eu senti um quenturão, naquele dia eu estava amando Ele, hoje eu não estou sentindo nada.
Como não começou em você, a Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não somos nós quem o escolhemos, mas Ele que nos escolhe. Essa é a verdadeira natureza do chamado para ser discípulo, e isso faz toda a diferença, porque isso elimina do nosso coração qualquer possibilidade de nós olharmos para nós e dizermos, eu acho que agora ele me abandonou. Não, porque nunca começou em você, você só está aqui porque ele te chamou para estar aqui. Jesus chama esses homens improváveis, e por causa desses homens improváveis, hoje nós estamos aqui. Era 12 homens e um segredo muito bem compartilhado, e nós estamos aqui hoje. A gente pode avançar agora para o verso 5. Esse Jesus que nos chama, a gente precisa entender que Jesus não nos chama para simplesmente ser pessoas contemplativas. Contemplar é importante. É importante você, às vezes, desacelerar o carro para poder olhar a paisagem. Porque muitas vezes a maior graça da viagem está na paisagem, não está no destino final. Às vezes, todo o trajeto é mais encantador do que o próprio destino final. E às vezes você vai tão rápido que não aproveita nem a viagem, está tão acelerado de alma no destino que nem aproveita o destino. Então, contemplar aquilo que Deus faz é importante. Mas nós não podemos ser só pessoas contemplativas, porque Jesus, isso é legal, Ele nos chama para ação. Jesus nos chama para ser pessoas ativas, não só contemplativas. E o discípulo, ele é alguém ativo. Essa é uma placa. A primeira plaquinha que eu falo assim, se você está na estrada certa, você começa a ver as placas certas, né? Imagina, eu confesso que várias vezes já me deu um gelo na barriga. Por exemplo, você está indo aqui, sentido São Paulo. Nem sei se é para lá. Sou tão bom de direção que, meu Deus, São Paulo é para lá. Eu acho que é para lá, tá? No meu coração diz que é para lá. Então é lá. É para lá, Miro? Vocês estão vendo como é que sou bom. Finja no seu coração que é para lá. Você está indo para lá, sentido São Paulo. Quem está vendo na TV está me entendendo, é que vocês não captaram a mensagem. Eu falei com eles, não com vocês. Sentido São Paulo. Aí você começa a ver Porto Alegre a 100 quilômetros. Você ia ficar como no seu coração? Esse tipo de coisa já aconteceu comigo, tá, gente? De eu jurar que tá... Isso é outra história. Mas eu uma vez errei uns 250 quilômetros e tive que dar uma volta violenta, dentro do Paraná. Pensa numa volta boa e com a família alegre dentro. Ninguém vai no banheiro, chega logo. Mas imagina você ver que as placas estão indicando que você não está indo para lá. A primeira placa que indica que você está chegando na pátria celestial é a placa de quem, eu entendi que quem me chamou foi Jesus. Se você acha que é por você e é na sua força, você já está lendo uma placa que está te mostrando que, olha, o caminho não é bem esse aí. Uma outra placa que se apresenta para nós é que está aqui no versículo 5, que diz, Jesus enviou os 12. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem em cidade alguma dos samaritanos. Ponto, até aí. Se nós lemos do verso 5 até o verso 16, a gente vê perfeitamente Jesus dando tarefas para os discípulos. Jesus enviando aqueles que Ele chamou. Ele não chamou só para contemplar, Ele chamou para ação. E esses que Jesus chama também para viver a ação, essas pessoas que Jesus chamou, Jesus dá as tarefas e Ele explica muito bem o que cada um tem que fazer. Jesus não é um tipo de Senhor, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso dono. Ele não é um tipo de Senhor que te chama e fala, filho meu, venha, me segue. Eu quero fazer grandes coisas através de você. O quê? Não sei. Grandes coisas. Às vezes algum profeta pode falar isso para você. Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Amém. O quê? Não sei.
Mas Jesus não. Jesus sabe exatamente o que Ele quer fazer através de você. Porque foi Ele quem a Bíblia usa a palavra entreteceu, foi Ele que te formou, foi Ele que te fez do pó da terra. Antes de haver mundo, Ele já tinha você na mente dEle. E Ele te cria para propósitos específicos, coisas específicas. E Ele comunica isso a você. Ele dá instruções específicas, aqui diz no verso 5, né? Jesus enviou os 12 e deu instruções, e a gente vai ver, até o verso 16 aqui, várias instruções, de onde fazer, como pregar, onde pregar, quando não pregar, ele fala, para quem, aonde, de que maneira, ele nos ensina. E eu queria perguntar para você, você é alguém que está somente contemplando a caminhada com Cristo, ou você é alguém que vive essa caminhada com ação também? Você é alguém que vive uma caminhada intensa com Jesus, que sabe exatamente o que está fazendo na terra, para quem está pregando, como está pregando, quando deixa de pregar, quando deixa de falar. O cristão, isso eu falo por mim, ele pode até ficar perdido na rua, mas na vida não. Eu posso até ficar perdido numa cidade, mas na vida eu não estou perdido. Eu sei o que eu estou fazendo, e como eu vejo pessoas que caminham com Jesus, que não sabem quem são, não sabe qual é o seu propósito, não sabe para quem ela deve pregar, por onde ela deve começar, quando ela tem que parar, não sabe. Um dos indicativos que nós estamos andando com Jesus, é de que à medida que nós estamos andando com Ele, no caminho, nós temos clareza a respeito da nossa própria vida. E eu queria te perguntar, você tem clareza da sua vida? Você sabe quem você é? Você sabe quem você não é? Uma coisa muito importante para o ser humano é entender que ele não é o vizinho. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Eu não preciso ter o carro do vizinho, morar na casa do vizinho, ter uma família comercial de margarina igual a do vizinho. Eu não preciso ganhar o que o vizinho ganha. Eu não sou o vizinho, eu sou o Diego. Deus criou o Diego. A minha família não é a família do vizinho. Os meus filhos não são filhos do vizinho. Deus me deu a minha família. Ele tem propósitos para a minha casa. Deus é um Deus pessoal. E essa é a diferença que o cristão tem daqueles que acham que vieram do macaco, do monkey. Porque quem veio do monkey não é especial. Eu sou fruto de evolução. Mas evoluiu do macaco, cara. Olha para o macaco, é feio, bicho. Eu vim do chimpanzé, você, eu não. Eu sou especial, cara. Fui formado na imagem e semelhança de Deus. Dizer que eu vim do macaco é comparar Deus com o macaco, tá doido? Eu sei que eu sou um ser também singular. A minha família é singular, eu não sou igual aos outros, eu sou um ser único, criado por Deus. E esse ser único criado por Deus tem agora, uma vez que é discípulo, uma finalidade, e essa é a nossa finalidade primária, e isso é ao crente geral, que é pregar o Evangelho. Jesus envia os 12, dá para os 12 a mesma missão e os 12 executam de maneiras diferentes. Mas a missão é a mesma. E a missão para nós também se repete, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, a missão se repete. Você é alguém que agora com alegria, sabendo que não veio do monkey, você é alguém que agora com alegria prega o Evangelho a toda criatura. Você sabe quem você é, porque você nasceu, quem te fez uma nova criatura, e você testemunha disso com muita alegria e entusiasmo no coração. E não é forçado, não é uma coisa forçada, porque eu sei quem eu sou. Eu nasci de novo, eu estava perdido, não na estrada, eu estava perdido na vida, e agora eu sei quem eu sou.
Quando nós olhamos para texto, por exemplo, está ali no verso 17, e a gente está nesse caminho, além de saber quem eu sou, eu estou numa trilha que quanto mais eu caminho nela, presta atenção, quanto mais eu ando nessa trilha, na trilha do Evangelho, quanto mais eu uso a bússola como mapa, como GPS perfeito, eu ando nessa trilha do Evangelho, mais eu me pareço com Jesus. Porque Jesus, ele não só é o caminho, ele é a verdade, e a verdade transforma, e isso gera em mim vida. Eu mais me pareço com Cristo. Quanto mais tempo eu ando nesse caminho, mais parecido com Jesus eu fico. É impossível alguém andar nesse caminho e não se parecer com Jesus. É impossível um crente dizer que está andando no caminho há 10 anos e tu olha para ele e tu não vê nada de Cristo. Está tudo errado, tem alguma coisa errada. A minha família deve ver Cristo em mim, a começar pelo pequeno círculo familiar, não é verdade? Tem muita gente que parece crente dentro da igreja, mas se pergunta para a mulher se é crente, ela fala, isso aí não, pastor, isso aí... Se existe evangelho, passou longe desse cabra aí. E você fala, ué, o que está acontecendo? Nós temos que entender que Jesus, nesse caminho, ele vai nos transformando. E quanto mais eu me pareço com Jesus, mais eu sofro aquilo que Jesus sofreu. Mais eu padeço, mais eu sou julgado pelo que Jesus foi. Porque se eu me pareço com Jesus, o meu discurso começa a se parecer com o dele, não é mesmo? As minhas palavras começam a se parecer com as palavras de Jesus, cada vez mais, e não é forçado. Porque a vida dele vai começando a se entranhar dentro de mim, de tal modo que já não sou mais eu quem vive, mas ele vive em mim. E você vai dizendo a cada dia que ele cresça e eu diminua. E aí, por causa das palavras dele, você é julgado. O povo não gosta, não. Tem algo acontecendo, tem algo muito interessante acontecendo. Vou até tomar uma água aqui para contar para vocês. A gente está chegando na época de eleição. E é importante falar disso. Na igreja aqui não tem voto de cabresto, cada um vota quem quer. Com consciência e oração, mas votem quem quer. Deus vos esclarecerá a respeito disso. Mas conversando com algumas pessoas, eu sinto assim no olhar, eita, acho que o pastor está muito bolsonarista. Conversando com a outra pessoa, eita, o pastor está virando petista? Eu não estou comprometido com nada. Eu estou comprometido com o Evangelho. Eu não sou boi nem de um lado e nem do outro. Eu sou um ser que entre as duas orelhas tem uma cabeça que pensa, e pensa o Evangelho. Eu estou comprometido com a Bíblia. Discurso político não orienta a minha vida. A minha única regra de fé e prática é a palavra. O dia que discurso político começar a orientar a minha vida, eu peço baixa da igreja e me filio a um partido e me candidato a alguma coisa. Nada contra. Mas para mim não serve. Quem me salvou foi Jesus. E é Ele que é dono da minha vida. E é dele que a minha mente é escrava. Quem me orienta é o Evangelho. Eu não tenho compromisso com pensador, com filósofo, com teólogo, eu tenho compromisso com a palavra. E isso nós devemos entender, gente, porque quando a gente fala isso, as pessoas às vezes ficam chateadas. Ai, pastor, não, é isso, e você também deve pensar assim. Diz no verso 17, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios.
Mas quando os prenderem, no verso 19, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Aí ele fala: o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí nós temos no verso 25, dito assim: basta ao seu discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beuzebu, para quem vamos contextualizar, se o dono da casa foi chamado de Satã, quanto mais os membros da sua família. Gente, para quem não é crente, talvez eu pareça crente demais. Para quem é crente, talvez eu pareça às vezes até liberal demais. A gente tem que entender que o nosso compromisso é com a palavra, é com o evangelho. E aí, se de um lado você leva pedrada e do outro também, mas você leva pedrada porque está parecido com Jesus, não porque você está agindo de uma maneira esquisita ao evangelho. Se você apanha porque se parece com Deus, adore ao Senhor por isso. Louvado seja Deus porque estão me sentando a borracha. Louvado seja Deus porque estão me julgando. Algumas pessoas falam: ai pastor, tu é reformado demais, está calvinista. Irmão, eu não sou calvinista, eu sou bíblico. Ainda que eu acho legal a ideia do Calvino. Ai pastor, tu é pentecostal demais, que quem é da ala do Calvino não fala em línguas. Irmão, não tenho compromisso, o Calvino morreu e não salvou ninguém. Meu compromisso é com a palavra. Você não consegue entender isso? Nós devemos, a gente apanha dos crentes, apanha de quem não é crente, a gente apanha de tudo quanto é lado. E glória a Deus por causa disso, porque o nosso compromisso tem que ser com a Bíblia. O pior é quando você não apanha por causa de Jesus, o pior é quando você começa a levar pedrada por causa de político. Ai, eu tenho pena de quem leva pedrada por causa de político, porque ele está lá em Brasília e nem sabe que você existe. Eu fico feliz de apanhar por causa de Jesus, ele sabe meu nome, ele cuida de mim, e literalmente é ele que paga minhas contas, é ele que dá minha saúde, é ele que me dá a vida. Por isso eu dou a minha vida por ele. Basta ao seu discípulo ser como o seu mestre. E a gente não se envergonha do Senhor. A gente não se envergonha das palavras dele. Agora, se você nunca apanha, tem alguma coisa errada. Se você nunca apanha, tem alguma coisa errada. Se você está no meio de não crente, você vai apanhar. Porque você vai ser crentão demais. Às vezes, quando tu está no meio dos crentes, que são às vezes só religiosos, e não tem a vida transformada, você vai apanhar também. Porque você vai incomodar. Mas se você nunca apanha por causa do evangelho, tem alguma coisa errada. Porque uma das marcas de quem anda com Cristo é apanhar como ele apanhou. E Jesus apanhou de tudo quanto é tipo de gente. Jesus apanhou dos romanos, apanhou do povão, apanhou dos judeus, apanhou de todo mundo. Uma das marcas de quem anda com Jesus é apanhar, é ser julgado. E às vezes tem gente que diz: ah, estão me julgando, pastor. Glória a Deus, glorifica. Se estão te julgando por causa do evangelho, glorifica. Agora ficar acanhado por causa disso, jamais. O verdadeiro discípulo, isso é importante, tem o mesmo destino do mestre, pois caminha na mesma trilha. Gente, isso aqui é fantástico, porque a gente vai vivendo, vai andando como Jesus, e as coisas vão aparecendo como placa, e vão te sinalizando que você está no caminho certo, que você está sofrendo pelas coisas certas, você está apanhando pela causa correta, que você entrou já no caminho sabendo que foi Ele que te chamou, e que você sabe que nesse caminho agora você vai até o fim, porque é Ele que te sustenta. E tu sabe o que é maravilhoso? Porque esse caminho que é bem estreito, o final dele é certo.
O final dele é certo. Se eu estou vendo essas placas na minha frente, é a mesma coisa. E uma coisa interessante, eu não sei quantos aqui já andaram de trem, é você andar de trem, cara. Porque o trem, a menos que descarrile, o que não vai acontecer no caso do trem do Senhor, o trem ele vai te deixar no lugar certo. E não tem atraso, porque se atrasou é porque deu um BO e alguém bateu no trem e foi todo mundo para o espeto. Mas o trem ele vai. E você que está com Jesus, está nesse caminho, você sabe, eu vou chegar na glória. Eu tenho essa convicção. Eu tenho essa certeza no meu coração. Você tem convicção no teu coração de que você é salvo? Gente, aconteceu algo terrível, do ponto de vista humano, celestial, maravilhoso, mas com a nossa família na semana passada aconteceu algo terrível. Uma pessoa muito próxima a nós faleceu depois do culto, lá em Floripa. Cultuou o Senhor à noite e passou mal. Na segunda foi chamado aos céus. 100% de saúde. Nenhum problema, nenhuma doença, tudo certo. A última coisa que fez foi cultuar o Senhor. E eu falo assim, Deus, eu quero ir nesse tipo aí. Eu sei que para a família dói, mas eu também quero partir assim. A última coisa que fez foi cultuar o Senhor. Do culto até ir para o céu, 12 horinhas. Foi 12 horas de estrada. Você já imaginou que você pode literalmente nem chegar em casa? Às vezes isso daí não passa na tua cabeça, porque você fala, eu sou novo não morre. Ah, tá. Só velho morre. Olha a rainha da Inglaterra e vê se isso é verdade. Não é um fato. Isso aí não é um fato. Se bem que ali eu acho que tem algum mistério ali. Às vezes eu acho que é um holograma. A vida, gente, nós não sabemos e nós não podemos acrescentar um côvado sequer a nossa, nada, a gente não pode mudar nada. Por isso que é importante você ter convicção no seu coração. E nós não devemos ter medo de seguir a trilha de Cristo, mesmo que isso nos custe a vida. Você sabia que esse caminho, essa trilha, já no início estava bem claro, quem entrar por aqui vai morrer. Você já imaginou você entrando numa trilha, não sei quantos aqui já fizeram trilha. Eu sou uma pessoa que fez muita trilha na vida, tá? Se vocês dão risada, gente, eu fui escoteiro, respeita, cara, até lobinho eu fui. Você está numa trilha, imagina você entrar na trilha, cara, e está escrito lá assim, ó, quem entrar aqui vai morrer. Você entra? Não entra, talvez não, talvez sim. Mas com Jesus a trilha é assim. Porque quem quiser ganhar a vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. O que está escrito no início da caminhada com Cristo? Você vai morrer. Para começar a andar, você já tem que deixar a vida, você vai morrer. Eu não sei se vocês já tiveram a sensação estranha no coração de, até em oração, de falar, ai Deus, você está me matando. Já tiveram essa sensação? Contar para vocês, nesse velório eu pude ver alguns amigos da época de escola. Quando eu falo que vocês não fazem ideia de muita coisa, vocês não fazem mesmo e nem é bom fazer. Mas algumas coisas eu vos conto, para engrandecer o nome do Senhor. Encontrei um cara da época de escola, ele olhou assim para mim, Diego? Tipo, tu ainda está vivo? Eu falei, sou eu, cara. Rapaz, tu era um demônio, cara. Com essas palavras. Com essas palavras. E aí ele falou, você era o cara mais engraçado, e esse era o objetivo sempre. Né, aquele sentimento de querer aparecer. Você era o cara mais engraçado da escola, mano. Você era um demônio, cara. Tu tá aqui. Eu falei, mano, eu sou pastor, cara.
Isso é para você entender o que Deus faz na vida de alguém. Ele fala, cara, Deus escolhe os que não são. Ele falou, falei, é. E aí em casa, é a segunda pessoa que eu encontro na antiga vida, que me faz exatamente o mesmo semblante, dá um passo para trás e fica assustado. E isso tudo só engrandece o nome do Senhor. Porque nesse processo de morte, eu sei que eu morri quando eu aceitei a Cristo, a minha vida me foi tirada. A minha antiga vida foi tirada. E é tão doido que eu nem reconheço mais aquele Diego. Eu tento lembrar das coisas, eu não consigo. É doido isso. Muito doido. E durante algum tempo, eu ainda sinto, mas no início da caminhada foi muito mais forte. Eu sentia, cara, a minha vida sendo completamente destroçada pelo Senhor. Eu sentia Deus arrancando de mim a minha vida. Você não vai contar mais nenhuma piada na sala de aula. Não, Deus. Você não vai mais atrapalhar ninguém. Oh, Deus, atrapalhar os outros é top. Gente, e aquilo foi sendo arrancado. E como eu chorava, eu falava, Deus, você está me matando. Ele, exatamente. Exatamente. Chegou uma época na minha caminhada de fé, isso faz mais de 15 anos, que eu tinha medo de ler a Bíblia, porque cada vez que eu lia a Bíblia, Deus me matava um monte. Hoje eu sinto Ele matando, mas parece que aquela faxina geral foi feita. Hoje Ele vai entrando nos cômodos e vai abrindo as gavetas. Sabe como é que é? Às vezes tem coisa que a gente não sabe nessas gavetas, Ele acha. Mas aquele faxinão, a época daquele faxinão, 20 anos, a época do faxinão mesmo, como doeu. Não foi fácil. Não foi fácil você morrer para quem você perder a sua identidade. Você perder a sua identidade. Eu sinto que em Cristo eu perdi a minha identidade. Quem eu era, o que eu fazia, o que dava sentido para mim, tudo aquilo morreu. Acabou. O demônio morreu, Tasmania já era. Mas por isso que alguns textos, como o do verso 29, ou até mesmo do 28, estão aqui. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Eu preferi ser morto pelo Senhor em vida, para ganhar a vida, do que tentando ter a vida, ser morto de uma maneira completamente diferente no inferno. Eu não tenho que temer o que eu sou e o que eu não sou diante dos outros. Um discípulo de Jesus não se orienta por quem ele é para os outros. Ele se orienta em quem ele é agora diante de Deus. E eu queria te perguntar, hoje Deus está olhando para você. Hoje Deus está te vendo, e o que Ele vê? Ele ainda vê orgulho? Ainda vê soberba? Ainda vê raiz de amargura? Ainda vê uma pessoa que busca afirmação e identidade em coisas dessa vida, nos outros? O que Deus vê em você? E eu queria te dizer, não tenha medo. Essa trilha vai te matar, isso é certo. Mas não tenha medo de aqui em vida ser lapidado pelo Senhor. Não tenha medo de sofrer o processo. Não tenha medo de quando você sentir que, parece que ligaram uma fornalha embaixo de mim. Porque para purificar o ouro precisa de muito fogo. Para purificar um metal precioso precisa de fogo e de pressão. Não tenha medo, se Deus está acendendo fogo, aguenta.
Dói muito. Dói muito. Ele tem diversos métodos de fazer essa purificação na nossa vida. Mas se é o Senhor que está no controle, não tema. Por isso que ele diz, no verso 34, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que ele está dizendo aqui nos versículos seguintes? Você vai ver que muitas pessoas, por causa do Evangelho, nesse processo de transformação, vão perder amigos, vão perder pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu perdi todos. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de talvez perder pessoas próximas, tão próximas quanto a família. E aqui o exemplo usado é o exemplo da família. Ele diz no verso 35, Senhor, pois eu vim fazer com que o homem fique contra o seu pai e a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Você vê que a sogra contra a nora não está escrito que isso é natural. Piada. Mas a nora contra a sogra. Está lá. Os inimigos do homem serão os de sua própria família. Sabe o que acontece? Eu não estou falando que você vai ser o crente chato, o religioso chato, mas é natural as pessoas olharem para você nesse processo de andar com Cristo e cada vez mais, isso não alivia, falarem, meu, como está estranho. Ou de, meu, antes convidavam eu para todas as festinhas da família, agora já não me chamam mais. Se o motivo é Jesus, glorifique, irmão. Qual que é o problema? Prefiro ganhar o céu do que ganhar uma festa aqui na terra. A de lá é melhor, quem está preparando é o Senhor. Pensa no jantar que Ele está preparando. Às vezes o povo fala, meu, Jesus está demorando para voltar. Eu falei, Ele está caprichando no jantar, relaxa. Gente, algumas pessoas sofrem porque amigos param de ligar, pessoas param de frequentar a casa. Antes a casa vivia cheia, agora está vazia. Começa a encher de crente e de incrédulo para pregar, irmão. Se o incrédulo não quer ouvir, dá lugar para outro. Mas os relacionamentos mudam, a esfera muda. E muitas pessoas não conseguem romper essa questão, principalmente familiar. Porque família é importante, amém? Amém, família é importante. Mas entre a família e Deus, eu fico com o Senhor. E aqui ele chega até mesmo a dizer, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quantas pessoas eu ouvi dizerem para mim, pastor, eu não vou me batizar, por quê? E eu não estou falando de criança, estou falando de pessoas com mais de 30 anos de idade, adultos. Por que você não vai se batizar? Eu acho que o meu pai ia infartar. Tu ainda continua mais preocupado com o teu pai do que... Você está mais preocupado em agradar o teu pai do que a Deus. Importa agradar o Senhor e não os homens. Nesses casos, cumpre o mandamento. Não importa agradar papai e mamãe nessa situação. Importa agradar o Senhor. Minha irmã já falou. Se eu der um passo nessa direção, ela corta relacionamento. Olha, se ela te ama só por causa disso, ela te ama muito pouco. Ela ainda precisa aprender muita coisa na vida. Não estou nem dizendo com relação a Deus, a vida mesmo. Para terminar, queridos, verso 41 e 42. Nesse processo de ser discípulo, você é chamado para ser discípulo, como a gente viu no início, não é? Quem que chama? Jesus. Você é chamado para ser discípulo. Nós vimos até agora que você se comporta como um discípulo e sofre como um discípulo. Eu me comporto como e eu sofro como, porque eu sigo Jesus. E nesse processo de ser discípulos, nós também encontramos outros discípulos na caminhada, não é mesmo? Nós também nos relacionamos com discípulos de Cristo.
E esses versículos 41 e 42 nos orientam a como tratar os discípulos de Jesus. Como que nós devemos tratar os discípulos de Cristo? Diz assim: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Tudo que você faz para um discípulo de Jesus, quem recompensa é o próprio Jesus. E é muito lindo isso, porque às vezes você vê um evangelista top, sabe, aquele que prega e o povo se converte, e você, meu, como eu queria ser essa pessoa, queria ter esse dom, e você começa a olhar a grama do vizinho. Mas o que o texto está dizendo? Se você tem um quarto na sua casa e você recebe o cara, você recebe a mesma recompensa que ele. Se você serve essa pessoa, você recebe a mesma recompensa que ela. E aqui diz que se você trata bem um pequenino de Jesus, você recebe a mesma recompensa e o próprio Cristo te abençoa. Quer ser alguém abençoado? Cuida dos discípulos de Jesus. Quer ser alguém, que aí eu digo que melhor te fosse ser amarrado uma pedra de moinho, que é grande, no pescoço e pular no mar. Quer ser alguém que vai ter do que prestar contas com Deus e vai ser duro o negócio? Quer ser alguém que vai sofrer graves consequências? Trata mal os pequeninos de Jesus. Seja pedra de tropeço. Ofenda um pequenino de Cristo, um discípulo. Trate mal um irmão na fé. Não perdoe alguém. Leve os outros para um caminho de divisão numa igreja. Carrega as pessoas para uma mentira teológica, uma falsidade bíblica. Quer ser alguém que vai ser pelo próprio Cristo julgado com uma mão pesada? Faça mal para os filhos dele, porque papai cuida dos seus filhos. Quer ser abençoado? Abençoe os discípulos. Quer prosperar? Abençoe os discípulos. Ai, pastor, não tenho dinheiro. O próprio apóstolo Pedro disse: não tenho ouro e nem, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Você tem dons, você tem talentos. Tem algumas pessoas aqui que vão receber um galardão gigante, não sei, estou falando sério. Porque cozinham para os crentes. E mandam muito e fazem isso com amor. Tem muita gente que vai receber um galardão violento no céu, porque abrem as portas de sua casa para receber os crentes. Ah, eu não tenho nada, mas eu tenho um teto, eu posso receber um grupo lá em casa. A casa é pequena, tem as suas goteiras, mas eu posso. Amém, amém, amém. Faça bem as pessoas da igreja, mas porque aquela pessoa, além de ser teu irmão na fé, você tem que olhar para qualquer pessoa aqui dentro com muito temor. Sabe por quê? Antes de ser seu irmão, é um filho de Deus. E Deus cuida. Deus zela. Cuida bem dos filhinhos dele. Protege. Por isso que é uma insanidade uma igreja ter passando, ou ter no seu meio pessoas passando necessidade e a igreja não fazer nada. Isso, gente, é um pecado, a gente não pode nem mensurar isso. E nesse sentido, irmãos, eu falo a você, se você está passando necessidade financeira mesmo, fala com a gente. Igreja é para isso. Às vezes a gente vai orientar, porque às vezes você está gastando demais. Mais do que ganha. Mas às vezes a gente pode aliviar o teu sofrimento. Não consegue comprar remédio, precisa de uma consulta, fala com a gente.
Eu não quero ir para o céu e ter que prestar contas a Deus de pequeninos que estavam sofrendo aqui. A gente não fez nada. Mas como é que a gente pode abençoar se a gente não sabe? Por isso que a igreja é essa comunidade de pessoas que têm um vínculo maior do que o sangue humano. De pessoas que têm um vínculo daquele que verteu o sangue na cruz do Calvário. O meu vínculo com você é mais forte do vínculo que eu tenho com qualquer parente de sangue. Porque o sangue que corre nas minhas veias é humano. E o sangue que nos une é divino. E muitas vezes a gente trata tão melhor a nossa família, ou sofre muito mais por pessoas, às vezes, que nem são da família, nem da igreja. Tem pessoas que sofrem mais por causa de animais do que por causa de pessoas da igreja. Isso é uma loucura. Não estou dizendo que tem que maltratar animal, não é isso. Mas o amor entre nós, ele deve ser tamanho. E essa é a marca do verdadeiro discípulo. Porque tu sabe o que a Bíblia diz? O mundo saberá que vocês são meus quando vocês se amarem. Quando a gente se amar dessa maneira, o mundo vai olhar e vai falar: cara, quem são essas pessoas? Quem são esses que vivem assim? São aqueles que morreram naquela trilha, foram deixando tudo na beira do caminho e se tornaram ao longo da caminhada como Jesus, porque estão seguindo o seu mestre. Isso é ser um discípulo de Jesus. Eu não sei o quão longe você está, eu não sei como está teu coração, mas uma coisa eu sei, que nessa árdua tarefa de ser discípulo, duas coisas. Primeira, o Senhor nos chamou, Ele vai completar a missão. Segunda coisa, todos nós temos que melhorar sempre. Todos nós temos o que aprender com a palavra. Todos nós temos que nos orientar e manter a trilha. Mas se você está perdido, e você está vendo as placas e está vendo: cara, eu achava que estava indo para São Paulo, estou parando em Porto Alegre. Se talvez as placas não estão batendo, se talvez você não tenha amado os irmãos, não tenha sofrido como Cristo, eu queria orar por você e pedir para você se colocar de pé.